tentei deduzir de qual velocidade, de qual aceleração ele estaria se tratando. Aí a única que consegui achar seria a velocidade em torno do globo, por causa da rotação em torno do próprio eixo. Aí eu considerei o raio, né? Fazendo a circunferência para Maria e para o namorado, e a partir disso eu consegui sair na questão. A aceleração eu fiquei um pouco em dúvida de qual ele estaria perguntando, aí eu considerei a aceleração centrípeta, e não a centrífuga. Eu não sei Até se estaria porque errado. não existe uma equação para aceleração centrífuga propriamente dito, né? Mas nós vamos conversar sobre ela eventualmente. Bem, vamos ver a A aqui. A A ele pede a velocidade escalar Vm de Maria. Então você falou que a velocidade média é ΔS por ΔT, beleza? É isso que ele pede mesmo? Velocidade escalar? Isso. Tá. Daí tu colocou 2πr, que foi o deslocamento que ela teve num determinado tempo, né? Que é o tempo de rotação da Terra, né? Isso. Dia. Como o raio dela não é a linha do Equador, então tu teve que fazer uma conta. Daí não, como é que tu... O dela é o da linha do Equador. Ah, é? Ah, eu não tinha notado isso. Quando falou 60 graus, ela tá em quantos graus? 51. É que o do namorado é 60 graus em relação à linha do Equador. Ela se encontra na linha. Sim. É que esse 51 de longitude oeste aqui tanto faz, né? Não me parece fazer nenhuma diferença para essa conta em específico. Sim. Daí o rapaz aqui tá um pouquinho acima, beleza. Então para ela fica mais fácil, né? A conta é simplesmente isso. O módulo AM da aceleração de Maria. Então, novamente, né? Qual é a aceleração que ela tem? Você pode pensar desse ponto de vista da força centrífuga. Mas eu não sei até que ponto esse enunciado quer explorar esse tipo de questão, né? Aceleração no inercial, apesar de eu achar que ele quer. E tu nunca ouviu falar da aceleração centrífuga, certo? Já ouvi falar, mas nunca trabalhei em cálculo com ela. Pois é, porque não é um assunto de ensino médio, por isso que eu estou achando muito esquisito essa questão aqui. Mas, de uma forma geral, a gente usa centrífuga e centrípeta mesma, sabe? Que é a tal da V quadrado sobre R, né? Isso eu acabei considerando a massa, acho que aí eu seria penalizado, porque eu percebi depois que não se considera massa na aceleração, é só o quadrado. Força centrípeta envolve, pois... E a força centrífuga também, pois é uma força, né? Precisa de massa. Mas, de fato, para aceleração sozinha, não tem nada a ver. Sim. Beleza. Então, vamos ver aqui, vamos continuando. Bem, aí tá tudo certo, né? Colocou as coisas certas aqui, tirando a massa. A massa tá completamente errada, né? Isso aqui não pode ter. Agora vamos ver a B. Sim, mas sabe o que eu faria? Eu daria uma pequena explicação aqui, por exemplo. Bem, se bem que não tem muito espaço e eu não conheço a banca, né? Mas eu, como físico, colocaria. Sabemos que a equação da velocidade média é tal. Sabemos que o deslocamento, como é o deslocamento de uma circunferência, 2πr. Sabe? Esse tipo de explicação meio besta, assim. Entendi. Mas é o que os físicos gostam, né? Então, de uma forma geral, você tem que pôr. Daí aqui, na B, tu faria toda essa discussão sobre a força centrífuga. Sabemos que existe uma força não inercial, pois a Terra está girando, ela é um referencial não inercial nesse contexto. Então, sabemos que essa força equipara a força centrípeta da forma. Aí tu coloca V quadrado sobre R. Beleza. Entendi. Sabemos Dá uma breve explicada antes Isso. Uma breve explicada, é o que eu faço. Assim, ó. Eu posso até te mandar, por exemplo, vou te mandar aqui agora no WhatsApp, umas atividades que eu faço com os meus clientes quando eles me pedem. Olha só, tu não vai ver uma equação, uma explicação que seja minha aqui, uma conta que seja, sem uma breve explicação. Então, depois tu dá uma olhadinha. Depois da aula. É sempre umas coisas meio besta, porque tu tem que pensar que quem vai ver a tua prova não entende nada de física nem de matemática. Sim. Entendeu? Então, como é que tu nada que o ΔS vira 2πr? Né? Se tu quer fazer um negócio show, tu tem que falar, o movimento é circular. Tá. Sempre definindo também o que é cada coisa. Né? Pô, eu sei que tem pouco tempo e tal, mas se tu quer tirar 10, né? Tipo, eu tô dando uma de especialista, né? Tipo, os caras do Covidão, assim. Os caras achavam que ia morrer 1 milhão de pessoas porque, né, todo mundo vai fazer merda e tal, mas, tipo, eu tô dando uma de especialista da física aqui. Eu sei que tu vai ter quantas outras questões no dia?
São 4 de cada matéria específica, que é, no caso, 4 química, 4 matemática, 4 de física. Caraca, e quantas horas tu vai ter para isso? 4 horas, fica na média 20 minutos para cada questão. Putz, pois é, né? Eu, como físico, falo para tu fazer todo esse tipo de coisa, mas tu vai ter que medir na hora, né? Tua disponibilidade de escrita e tal. Sim, sim, eu estou treinando para ganhar agilidade mesmo nessa parte de conseguir estruturar meu raciocínio de maneira de maneira certa e rápida, para não faltar tempo. Pois é. Eu sou chato com esse tipo de coisa, né? Um concurso que eu usei mais de 10 páginas para fazer. Eu, assim, a cada 5 minutos eu pedi uma página para a banca. Então eu sou meio chato para isso, né? Mas isso me fez ser o único que não tinha doutorado que passou no concurso, né? Então, sei lá, os caras gostam. Os caras gostam, né? A velocidade escalar Vn do namorado de Maria. Daí tu fez uma continha envolvendo o ângulo e tu não pôde mostrar ela, né? Porque não tem espaço, né? Tu não fez ela mostrei a rapidamente. direita. Isso. Daí tu fez o triângulozinho, né? Achou o cateto adjacente. Isso. Show de bolas. Eu botei R' para o raio do namorado. Aham. Pô, cara, show, meu, tudo. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 18. Pô, tu ter conseguido fazer isso, meus parabéns, velho. Essa questão aí não é pra qualquer um. Valeu, professor. Daí tu, jogou aqui, o que ele pediu? Velocidade do rapaz, né? Velocidade escalar do namorado. Não, velocidade e aceleração. Né? Então tá, uma vez que tu faz essa decomposição de vetores, fica claro. Bem, pra mim, nota 10 aqui. Só a parte da massa, provavelmente, que eu perderia, né? Parte da massa. Eu não tô entendendo muito bem porque desse alfa é igual a 0 graus aqui. Cadê o resto da resposta? Então, ele perguntou a direção da aceleração entre a aceleração de Maria e a aceleração do namorado. Primeiro, eu pensei que as duas apontariam para o centro da Terra, só que eu parei para pensar que o raio eu considerei o vetor do raio direcionado ao eixo. E, portanto, a aceleração também teria que ser considerada do centro do eixo, não o centro da Terra. Aí eu encontrei 0 graus, mas eu não tenho certeza se está certo. Você está certo. Se a gente está falando de aceleração centrífuga, é aquele efeito que eu te falei, sempre usei ele para lembrar, né? Que dependendo do anel que você tá da Terra, tipo, né, o Equador é o maior anel, tu vai subindo, vai descendo, tu vai ter raios diferentes. Então a tua aceleração centrífuga, ela tá associada ao giro, e o giro é no anel. O giro não é em relação ao centro da Terra. Sim. O giro da esfera é um giro natural, assim, ó. Tipo, sabe aquela abertura do Game of Thrones, onde fica um monte de anel girando assim em ângulos diferentes? Não é isso que está acontecendo na Terra. O que está acontecendo na Terra é um movimento natural circular, assim. Então, o teu giro, ele tem esse ângulo realmente reto aqui. Entendi. E aqui também, por isso que eles são paralelos, de fato, por isso que o ângulo é 0, muito bem. Essa simbologia é correta para paralelismo, né? Sim. Tá. Perfeito. Então, ó, isso aqui 10, na minha opinião. Tirando essa unidade cagada aqui, e a massa não tem nada a ver, né? Sim, sim. Show de bola, cara. Parabéns. Claro, umas explicaçõezinhas sempre ajudariam. Depois dá uma olhadinha lá, mesmo as mais idiotas, assim, os caras gostam. Beleza, vou dar uma olhada. Assim. Vamos ver a próxima. A próxima me parece um pouquinho mais tranquila. Um cilindro, posso estar errado, um cilindro termicamente isolado tem uma das suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de material sólido. Um aquecedor transfere continuamente 3.000 watts de potência para o sistema, elevando a temperatura... Bem, quando ele fala watts, né, tu já sabe calor por tempo. Bem, isso, joules por segundo. Isso. Né? O gráfico e a tabela apresentam diversos processos pelo qual... Então isso aqui o aluno que quer passar no vestibular tem que bater o olho e saber o que está acontecendo. Né? Aumento de temperatura e mudança de fase. Né? Então aqui é sólido, esse aqui é a energia para mudar de fase, ou seja, é uma energia que entra só para mudar de fase mesmo. Não vai ter mudança de temperatura. Toda a energia desse pequeno pedaço aqui... É latente, né? É o tal do calor latente, que serve só para isso. Sabe que na química, eu não sei nada de química, né? Mas um pouquinho de aulinha que eu dei, eu vi que tinha uns períodos aqui de calor latente que eles não são retas horizontais, né?
Daí essa transformação recebe um nome especial. Não conhecia. Isso é bom de tu estudar, tá? Já que vai cair química na tua prova. Às vezes na horizontal ela é um pouquinho inclinada. Daí tem um nome todo maluco, assim, que eu nunca ouvi na vida. Vou dar uma pesquisada. Vou É anotar aqui. bom. Tá logo no começo do livro de química do primeiro ano. Posso até te mandar depois o livro, se tu quiser. Como é que tu tá de material de PDF, de apoio, assim, me diz? Então, eu estudo, não sei se você conhece, eu estudei no Bernoulli, no meu ensino médio, aí eu tenho material deles até hoje, e eu geralmente pesquiso na internet quando tenho alguma dúvida, por já ter estudado todos os assuntos do ensino médio, durante o ensino médio, eu pesquiso diretamente o assunto numa videoaula, alguma coisa do tipo, e retomo. Entendi Então, eu bem. não estou fazendo muito acompanhamento por material de PDF e tal, estou indo direcionado já para aquilo. Entendi. Bem, vou te dizer que às vezes o PDF é bom, hein? Eu posso te mandar uns livros depois, outra hora, se tu quiser, para pegar essa coisa mais profunda que tu precisar, né? Eu acabei de te mandar Entendi. uma coisa bem rasa, mas ótima aqui, ó. Quase 1000 problemas resolvidos de vestibular. Então, quer dar Legal. uma boa lida assim antes do vestibular, uma matéria específica, ali já está com a pergunta e com a resposta tudo feito. Bem legal. Pronto, eu vou dar uma olhada, professor. Show, vamos lá. Bem, daí aqui está no estado líquido, né? Está aumentando a temperatura, está chegando no ponto de ebulição, uma baita de uma energia para virar vapor. Muito bem. Daí aqui ele está dizendo uns tempos, uma escala bem mal escrita, né? Uhum. Determine a energia total E fornecida pelo aquecedor desde T inicial menos 134 graus, que eu acredito ser onde? Aqui? Aqui, né? Isso, Tem isso, alguma coisa no enunciado falando isso. Né? Então, até o 114 graus, quanta energia foi fornecida, né? Muito bem. isso. Bem, aqui não tem muito papo, né? Tá vendo já que ele foi até 750 segundos, né? Ele vai até 760 ali no outro. Ah, é 60, é verdade, foi 60. Muito bem, o rolê tá aberto, sim, não vai por mim, às vezes falam umas cagadas. Então, 760 e cada segundo recebendo 3.000 watts, né? Então é só tu fazer a multiplicação. Isso. Eu não sei o como tu escreveu isso aqui, mas é bem isso, bem rapidinho, exatamente. É claro, aquela breve explicação, né? Blá, 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 sabemos que potência está relacionada com energia, né? Chatice. B tem um textinho, vamos ver o que pede na B. Identifique para este material qual dos processos corresponde à mudança do estado sólido. Ah, essa questão aqui tá infantil comparada com a outra, né? Por favor, né? Verdade. Então tá, um passeio, não vou nem pegar. Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é 1,210 na 6, determine a massa M do material. Ó, essa aqui é uma questão interessante. Então a gente já tem o Q, né? Tem a energia durante Isso, a que eu acredito que ele esteja falando sobre apenas o calor de latência, né? O Q do isso. LM, Ele deu o valor do coeficiente, acho. 800 joule por grama, né? Isso. Então, tu vai usar isso, né? Q igual a LM, tu já tem o L, tem o Q? Acho o M. Só que tu vai achar em gramas, depois tu converte para quilos, se tu quiser, né? Isso. Vamos ver o que tu fez aqui. É, isso aí. Tu fez a mudança de variável antes, né? 8 vezes 10 na 5. E aqui é 800 só. É, exatamente. Porque quilogramas é 10 na 3. Então, Isso. se tu quer passar para quilograma, tu tem que dividir por 10 na 3 para aparecer o K e multiplicar por 10 na menos 3. É, daí sobe, né? Isso aí, exatamente. Somou ali com 10 na 2, isso, com 10 na 6, exatamente. 10 na 5, exatamente isso. É, show, tu tá fazendo bem rápido essas coisas aqui, né? Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Me diz uma coisa, quando tu fez essa prova, tu fez junto com a de Química e a de Matemática? Sim, sim. E em quanto tempo tu conseguiu fazer? Então, eu acabei me atrapalhando em alguns de matemática, que a de matemática é bem pesada também. Aí eu fiz no tempo proposto, que é 4 horas, mas acabei deixando 3 alternativas das 4 questões de matemática em branco. Não consegui ter tempo para fazer. Até tinha uma linha de raciocínio, mas não tinha resposta ainda e eu não consegui fazer.
Olha, eu dou aula de matemática, se sobrar tempo na nossa aula aqui, a gente pode ver essas questões, tá? Beleza, beleza. Beleza. Então, tu simplesmente fez a divisão e achou a massa, perfeito. Essa parte de notação científica tá tranquilo para ti, né? Sim, sim. Perfeito. É bem importante usar isso mesmo. Vamos ver. Determine o calor específico à pressão constante, CP, deste material no estado líquido. O calor específico à pressão constante é o que aparece lá no Q igual, no Q macete, né? Q igual a CM delta T, o próprio Czinho. Normalmente a gente fala de pressão constante no contexto de gás ideal, né? Mas não importa. Uhum. Aqui, se for ou se não for no gás, tanto faz. CP vai ser o negócio ali do Q macete. Daí tu tem a equação do Q macete, tem a equação do calor. Infelizmente não tem nada para simplificar, mas então tu vai jogando os valores que tu tem. Perfeito, cara. Diz uma coisa, esse tipo de coisa pode cair em vestibular, tá? Como é que tu interpreta esse teu resultado aqui? O que tu diria que é 2,5 vezes 10 na 3? Como assim? Não entendi a pergunta, professor. Por exemplo, quando eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, significa que se o carro manter aquela velocidade por um segundo, ele vai se mover 10 metros. Certo? Entendi. Aceleração. Por que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado? Porque a cada segundo de queda, um corpo aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Então ele cai um segundo, 10 metros por segundo, em queda livre, né? Cai outro segundo, 20 metros por segundo, cai outro segundo, 30 metros por segundo. Muito bem. Como é que você me interpretaria essa resposta aqui, esse valor? O que é isso aqui? Eu diria que o calor específico é o quanto um material ganhará de energia em joules para cada mudança de grau em Celsius e mudança em quilo. Essa resposta não está muito boa. Tu tem que entender muito bem o que acontece nesse caso, porque essa é uma das grandezas físicas que o pessoal gosta mais de cobrar o que significa, tá? Porque ela é bem confusa mesmo. Tu já fez física geral na faculdade, física geral 2? Eu estou fazendo física 1 ainda. Ah, na Unicamp é no segundo semestre, física 1? Isso, a física 1 fica no segundo semestre. Ah, que massa, assim tem que ser mesmo. Então, olha só, isso aqui significa o seguinte, que para 1 quilo deste material aumentar 1 grau Celsius, ou Kelvin, já que é a mesma escala, né? Para que 1 quilo deste material aumente 1 grau, é necessário 2,5 vezes 10 na 3 joules. É isso que significa. Entendi. Beleza? Entendi. Show de bolas, show de bolas, show de bolas. Então, era só essas questões? Não, tem a Ah, 3 tinha e a outro, 4. tinha outro. Verdade, desculpa. Aqui. Caraca, esse enunciado, quando eu vi, me assustei. Vamos lá. Ele é bem abstrato mesmo. É angustiante esse texto, tá louco? Foram identificados até agora aproximadamente 4 mil planetas do sistema solar, quais cerca de 10 são rochosos, camada habitável, orbita uma estrela numa distância compatível, resistência de água líquida, dentro das condições, espécie humana. Um deles descoberto em 2016, órbita próxima a Centauri. Um deles descoberto em 2016, órbita próxima a Centauri, a estrela mais próxima da Terra. Eu acho que o nome do planeta é órbita próxima a Centauri. Não entendi muito bem, não. Eu também. Essa aqui é português, assim, da Angola, sei lá, alguma coisa muito difícil de entender. O planeta provavelmente está na próxima Centauri, tipo o planeta do Avatar lá. Estrela mais próxima da Terra. É real isso, não sei se tu viu o Avatar. Já viu o Avatar? Aquele filme do ZT Azul. Então, aquilo lá, na verdade, é uma lua, né? É uma lua de um planeta gasoso que fica nessa estrela aí, que é a estrela mais próxima da Terra. Está a 4 anos-luz da Terra. A massa MP e o raio RP desse planeta são diferentes da massa MT e o raio RT da Terra, por fatores alfa e beta. Esse aqui vai ser aquele tipo de conta algébrica. Né? Sim, sim, eu acabei me confundindo. É uma parte importante dessa questão. Vamos ver. Qual seria a relação entre alfa e beta se ambos os planetas tivessem a mesma densidade? Bem, tu sabe que densidade é massa dividido por volume, né? Sim, sim. Então aqui tu fez uma parte de conta. Vamos ver como é que tu expôs isso. Densidade massa por volume, o volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Muito bem. Então, tu igualou as densidades dos dois. Isso. E depois você, obviamente, substituiu
os parâmetrozinhos lá, né? Desse planeta e da Terra. E até aqui tudo certo, né? Isso, aí tá tudo certo. Tá, o que foi teu erro, então? Foi Tu acertou na. A, né? Foi, na Certo. acertei. Acho que eu errei a C. É. Perfeito, vamos ver. O que pede na B? A razão. Meu Deus, o que é isso? Imagine que você participe da equipe encarregada de projetar o C1PO, que será enviado em uma missão não tripulada a esse planeta. Características do desempenho do robô quando estiver no planeta podem ser avaliadas a partir de dados relativos entre o planeta e a Terra. Nessas condições, A obtém função de beta. A razão é RG, GP por GT, entre o valor da aceleração da gravidade, GP, que será sentida por C1PO, nosso planeta, e a aceleração da gravidade sentida na Terra. Aqui tu vai ter que usar a lei da gravitação do Newton, né? Isso. Isso. Tu sabe, né, que, vamos dizer assim, a lei da gravitação é mais um tipo de força, tipo a lei de Hooke, que é a força das molas, né? Entre outras, força do oscilador harmônico também, entre outros vários tipos de força que tem aí. Então, em outras palavras, né, o somatório das forças que agem no robô é igual a MA. Só que tu já sabe qual é o A, é a gravidade do planeta. Né? Sim. Então, muito bem, aqui tá aqui perfeito. Isso aqui é segundo a lei de Newton, nua e crua. Daí tu isolou G de uma forma genérica. Isso. E aqui tu falou que GP, esse P aqui é do planeta que a gente está falando, né? Isso, do Então está planeta. associado à massa do planeta. Dane-se o robô, né? Todo mundo na Terra sofre a mesma aceleração. Independente de ser gordo, independente de ser uma casa, né? Todo mundo sofre a mesma aceleração. Exato. Então, por isso que ela nem aparece na expressão da aceleração. E tu fez o mesmo para a Terra, e daí tu fez aquela mesma relação parecida de densidade. Perfeito, cara. Perfeito. Para mim, tudo certo. Agora vamos para C. O problema é o cara não gostar de ser tão direto, né? Eu não ligaria sabendo do contexto, mas os caras lá são doentes mental. Vamos ver. A razão é RTP-TT, entre o intervalo de tempo necessário para que C1PO dê um passo no planeta, intervalo de tempo TT para que ele passe aqui na Terra. Considere cada perna do robô. Nossa! Tá me tirando. Tá me tirando, tio. Não é possível, meu. Não tô pondo fé que ele tá pedindo isso. Você tem que fazer tipo uma meia oscilação de um pêndulo. Não, eu acho que ele considera o passo a oscilação completa. Não passa uma oscilação completa. Isso, Então não passa 2π. isso. Nossa, como é que. Bem, eu não vou ficar pensando aqui, eu vou colar de você. Qual que foi a sua ideia? Você usou o período, então. Tá, isso. Você é período, né? Ele pediu a divisão entre os dois períodos e a única coisa que mudaria seria a gravidade, porque a perna é do mesmo tamanho. Entretanto, a gravidade no planeta P e na Terra é diferente. Aí eu alterei, só que eu levei ao quadrado e esqueci de extrair a raiz depois. Aí eu acabei que errei nessa manipulação. Eu só não entendi por que tu já não colocou isso aqui, né? Tipo, já não tá aparecendo isso ali dentro? Aonde? Aqui dentro, quando tu junta por propriedade de raiz. Tu fez um negócio meio esquisito aqui, né? É que eu quis fazer passo a passo, eu não quis pular nenhuma etapa. Tudo bem, Aí eu. daí tu colocou, corta os pis, beleza. Beleza? Daí aqui, LGP. Bem, aqui, tu não pode tirar a raiz do nada, assim. Sim, eu levei Só ao se tu levar o quadrado. quadrado do outro lado, né? Mas tu não Tá. levou o quadrado do outro lado. Então o que tu tinha que fazer aqui era colocar todo mundo sobre a mesma raiz. Tu ia ver que ia ficar GT sobre GP. Raiz de GT sobre GP. É isso que ia ficar dentro da Sim. raiz. E daí ia simplificar os L's, né? E daí tu Ah, ia usar a mesma relação que tu obteve anteriormente aqui. só que o inverso, no caso, que aí O ficaria inverso. Raiz do inverso, né? mais do inverso, isso. Eu tinha pensado em colocar o quadrado no. Só que como o espaço estava curto, eu acabei não botando.
do outro lado elevado ao quadrado, para no final extrair a raiz, que daria no mesmo, né? Mas aí eu acabei errando por causa disso. Essa aí tu vacilou, hein? Não tem nada a ver esse É. quadrado aí. Assim, eu particularmente, quando vejo uma raiz, principalmente numa conta como essa, que é algébrica, eu já troco a raiz pela potência de fração, né? Faço isso. Sabe que raiz quadrada é a mesma coisa que levar a um meio, né? No meio, sim. Isso, daí já era. Pra não cometer esse tipo de coisa aqui. Beleza. Vamos ver a D. A razão RV, VP, VT entre os módulos das velocidades do robô do planeta VP e na Terra VT. O módulo da velocidade que o robô se move. Isso. Tem o tempo, que tem a ver com o período. E o ΔS é o mesmo, né? Esse que é o bom. Sim. Então, tu faz a razão, vai ser a razão dos tempos, basicamente. Ficaria o inverso da raiz de raiz de beta de 1 sobre beta. Aí eu acho que Tu inverteu o que já estava invertido, né? Isso, aí no caso daria raiz de Raiz de beta, beta. e não Isso. beta. De boa, né? De boa, acabei errando Quando o tudo. susto passa, assim, é bem de boa, tá? Hum. Mas é bem assustadora, de fato. Mas Muito dava triste. pra acertar. Dava pra acertar, hein? Dava uma equaçãozinha aqui. Não tava tão. Cara, essas motos, tá louco. Vamos lá. Essas aqui de capacitor tá me enchendo o saco já. Toda a prova tem isso. Enem, vestibular. A vontade de voltar para aqueles Nokia lá que não tem tela sensível, porque é muito chato calcular essas resistências aqui. É muito chato. Telas sensíveis ao toque, leve pressão, circuito elétrico, segura as nossas esquema elétrico, circuito equivalente. Qual engenharia tu faz mesmo? Produção. Então ainda não teve muita física 3 ainda, não teve nada ainda, na verdade. A bateria fornece a tensão V igual a 6 volts. Cada resistor tem 0,5 kΩ de resistência. Essa eu não cheguei a ver a resolução ainda. Não sei se acertei. A resistência equivalente RE do circuito. A resistência equivalente em que apenas a chave S2 está fechada, né? Isso. Vamos ver. Bem, mas a resistência equivalente do circuito vai envolver isso? Como é que tu fez aqui? Por que tu ignorou todos os outros resistores aqui? Porque eles estão abertos, então eles, no caso, não vão influenciar no sistema, no circuito, no caso. Eles não estão conectados. Aí a corrente, acho, pelo que eu lembro, a corrente passaria direto para baixo e não seguiria. Sim, é como se tivesse uma resistência infinita, né? Porque tá aberto, ali não tem como passar, já é. Beleza, então, tudo bem. Me convenceu. Eu só não tô entendendo. Não, tô entendendo sim. Eu pensei que eu tinha visto uma coisa errada no teu desenho. Daí aqui, tu pode pôr essas coisas em série, depois deixa eles em paralelo, daí vê que eles estão em paralelo e soma. Tu manja daquela regrinha lá, né, de que quando tu tem coisas em paralelo, dois resistores em paralelo de mesmo valor, é sempre metade, né? Sim. Então, essa coisa tem que decorar, porque normalmente nesses problemas é tudo no mesmo resistor, para não perder tempo, né? E, tranquilo, 2 kΩ aqui, se aquela chave não estiver aberta. Aqui teria que dar aquela explicaçãozinha breve, né? Eu fiquei em dúvida de como explicar isso. É porque realmente faltou espaço para explicar cada premissa que eu adotei, por exemplo, de por que a C1 não vai ser considerada, de por que a C3, a C4 e a C5 não seriam consideradas. Porque são por fatores diferentes, eu acho. Então, não sei se Fatores? teria espaço.
por explicações diferentes. No caso, a C3, a C4 e a C5, elas não são consideradas porque aí geraria uma resistência infinita, já que não estão dentro do circuito. E a C1 é porque não é... Seria também pelo mesmo fator, né? Não sei. Seria. Uma Não. chave aberta é assim, a corrente, se ela não pode fechar o circuito, ela não vai passar. É simplesmente isso. Não. Então, a corrente tem esse nome corrente porque tem um começo e um fim, né? Uma cadeia, chain. Se tu não consegue ver o começo e o fim, então simplesmente não funciona. Não é que nem sei lá, um circuito. Apesar de eu fazer muita analogia de circuito elétrico e circuito d'água, né? Aqui fica meio esquisito porque a gente sabe que um pouquinho da água passaria aqui e vazaria. Mas não é isso que acontece aqui, né? Quero dizer, aqui passaria e vazaria. Sim. Mas não é isso que acontece num circuito elétrico, né? Ele tem que fechar a corrente. Então, tu tem que pensar que um circuito elétrico, ele é assim, é deveras parecido com um sistema mecânico mesmo. Por exemplo, por que uma bola cai do alto de um prédio? Quando a gente pensa nesse problema, né, intuitivamente já vem na nossa cabeça a ideia da gravidade, né? A força gravitacional puxa a bola. Tudo bem, não está errado. Só que na física, em especial na mecânica, a gente pode pensar esse problema por dois pontos de vista diferentes, né? Força e energia. Eu não sei se tu já reparou, mas força e energia são dois lados da mesma moeda. Elas explicam os mesmos fenômenos, só que de formas diferentes. É só isso. Elas são as mesmas coisas. Elas não existem de uma forma prática, né? Elas são formas humanas de interpretar um fenômeno. Então, tu pode interpretar pelo ponto de vista da energia, onde não tem vetores, e pelo ponto de vista da força, onde as contas são um pouco mais difíceis, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? A bola cai, pelo ponto de vista da energia, porque ela quer ir para o seu estado de menor energia. Ela quer ir para o chão, porque o chão tem o MGH zero, né? Porque o H é zero no chão, certo? Ela está no H positivo, ela cai para o zero. Se tivesse um H negativo, ela queria ir para o H negativo, que é o que acontece quando, sei lá, a mesa de isopor quebra a mesa. Então as coisas caem. Vão para um MGH negativo, assim, do ponto de vista de referencial da mesa. Então, o que acontece aqui, né, meu caro? Tipo, a corrente, ela quer voltar. Ela quer sair, ela estava no positivo, saiu do positivo, ela quer voltar pro negativo. Saca o que eu quero dizer? Ela quer ir de onde... Claro, o elétron faz o caminho contrário, né? Ele sai do negativo e vai para o positivo. Mas o elétron ele quer sair de uma região potencialmente negativa para ir para uma potencialmente positiva. Essa é a ideia do elétron. Ele quer ir para uma condição de maior energia, porque ele é negativo, né? Então, aquela ideia de contrário. Então, é o que está acontecendo aqui. Se ele tentar passar pelo buraco, ele não vai conseguir. Então, ele tenta pegar o melhor caminho possível para ele ir para esse lugar, né, que ele precisa, que é o ponto de maior energia. Então é isso que acontece no circuito elétrico. As coisas saem da bateria e voltam para a bateria, porque um lado apesar de a gente ver aqui, 6 volts, o que acontece na prática é que um lado da bateria é positivo e o outro lado é negativo. Então elas saem do positivo e querem ir para o negativo, tal qual uma bola sai da energia potencial positiva e quer ir para zero. Sim. Né? Até por isso existe o neutro, né? A tal como é que é? Aterramento, né, nas casas, porque eles querem ir para lá, sai do positivão e querem ir para lá. Beleza? Entendi. Então tá bom. Então, beleza. A tua ideia aqui para fazer o circuito, show de bola. Agora vamos ver a B. O que pede na B? Vamos ver se eu entendo só pelo que tu fez. Pede a diferença de potencial do circuito, mas em qual situação? Não é do circuito, em algum resistor específico. Né? Entre os pontos AB. E aí, como é que tu fez? Então, deixa eu voltar para o meu raciocínio. Eu considerei a resistência entre os trechos A e B, que no caso eu somei 0,5, 0,5. Tu usou lei de Ohm, basicamente. Isso. E a corrente, eu não tenho certeza se eu acertei nesse raciocínio, mas eu considerei que metade da corrente iria pela parte de cima e metade da corrente iria pela parte de baixo, tendo em vista que as duas partes têm a mesma resistência de 1 kΩ. E aí ela se distribuiria igualmente, e não... Sim. Muy bien, exatamente isto. Exatamente isto.
Aí Porque a aqui o que, que vai C2, acontecer, né? O que sai tem que voltar. Então aqui está saindo aí total, divide igualmente aqui, porque a resistência é igual. E quando ela uhum, sai daqui, desse outro nozinho, é total também, porque daqui total. vai voltar para cá tudo, né? Tem que voltar tudo. Então tu fez certinho, cara. Ótima análise. Só que tu tinha qual que era a corrente total? Eu calculei pela resistência equivalente total. Ah, mas onde tu fez esse cálculo? Eu não tô vendo. Cadê? Só se tu fez lá na rabisqueira lá em cima. Aí eu coloquei V sobre RE, que é a corrente total, que é 6 sobre 2. Eu rabisquei um pouco, aí deu 3 sobre 2, no caso, 3 sobre 2 vezes um. Não, minto. 3 sobre 2 vezes um, que é 1,5. Entendi, muito bem. Olha, perfeito. Só cuida, né? Tipo, eu tô vendo isso aqui como um professor te avaliando. Então, Uhum. eu não ia Tá. gostar de ver isso claramente na prova. E eu ia gostar de uma explicaçãozinha também nesse trecho aqui, já que ele tem uma ideia bem interessante por trás, né? Entendi. Ficou um pouco. Como eu soube que a corrente se dividiria em dois, né? Faltou explicar. Tem que falar, né, que os resistores em paralelo eles dividem a corrente. Né? Então, é isso. E como as resistências são iguais, aí Exato. divide igualmente, tá? Perfeitamente. Vamos para a próxima. Corrente I através da chave fechada C2. Qual é a corrente aqui? Aqui É não é a o corrente total, metade. né? É a metade. Metade. Isso. Curioso, né? Que ele pede uma coisa que tu usou antes, ele pede depois. Exato, essa parte é um pouco sem sentido, porque você erra as duas ou acerta as duas. É, Então não agregou muito a caramba, questão. ele devia ter pedido isso aqui antes. Estranho, Eu hein? já ter pedido antes, na verdade, que aí faria mais Estranho. sentido, que utiliza na questão seguinte, ou na alternativa Potência seguinte. P dissipada no circuito. Bem, aqui tu sabe que o que dissipa a energia é as resistências, então tu tem que calcular qual que é a RI quadrado, né? Basicamente. Sim. Potência de resistor é isso aí. Só que tu fez V quadrado sobre R? Eu lembro de ter visto uma fórmula dessa de potência, e não sei Tudo se está. bem, tudo bem. Só que assim, normalmente quando a gente fala de potência dissipada, a gente está falando da lei de Joule, né? A lei de Joule não é isso aí. A lei de Joule é o R quadrado, né? Entendi. R quadrado vezes I? Não, R vezes I ao quadrado. Ah, tá. R vezes I ao quadrado. Isso. Tá. Então, porque é o princípio chuveiro, né? Por que o chuveiro aquece a água, né? Tu tem uma resistência ali passando uma corrente, isso vai gerar uma potência que temporalmente vai aquecendo a água pela dissipação de energia do resistor, né? Só isso. Então, tu Entendi. tem que deixar clara a corrente aqui, que é o que realmente importa no gasto Tá, de, entendi. né? Por que, né, tu já parou para pensar que os caras eles transmitem energia por uns fiozão longão, longe pra caramba um do outro, mas o que e tem uma diferença de potencial gigantesca nos fios da rua, né? Os bagulho tem, sei lá, 6.000 volts, não sei, se tu encostar lá tu morre. Mas por que Uhum. que não tem tanta dissipação de energia, né? Apesar de ter um pouco, porque a corrente é muito baixa. Apesar da Sim. diferença de potencial ser muito alta, a corrente é muito baixa, então não gasta tanta energia. Por quê? Porque a lei de Joule ela está associada diretamente com a corrente, né? Claro que Tá, dá para tu converter, né, pela lei de Ohm, né, a corrente, mas de uma forma geral a gente deixa R quadrado, tá? tá, entendi. E ele deu a resistência em kilo-ohm, eu multipliquei por 1.000 para... Ah, não, no caso teria que dividir por 1.000, né? Nossa. Em quilo ohm, tá. Eu teria que multiplicar por 10 a menos 3. Acho que seria 10 ao quadrado e não 10 a menos 2. Não, tá certo aqui. Porque é 10 na 2 aqui. Quilo é 10 na 3, então era 2 Isso. kilo ohm, Tá né? certo. Então Tá é certo. 2 vezes 10 na 3, passar para cima 10 na menos 3, tá certo? Tá Tá certo, perfeito. tá certo. Isso. Perfeito, meu caro. Ó, show de bola a tua prova, hein? Tirando essa coisa assim, meio aluno de ensino médio ainda,
Que a gente sai do fundamental, a professora só pede para a gente fazer as contas, né? A gente chega no médio, acha que é só resolver conta também física, mas na verdade tem toda uma explicação, uma ciência por trás. Então, com esses enunciados gigantes aqui, eu acho até sacanagem os caras dar só um espacinho desse para fazer a conta. Não é possível isso. Não. Ridículo. Tem que me Vamos ver essa prova de matemática aí, cara. Tá, te mando aqui agora. Eu vou tirar. Eu vou fazer o PDF e calma, filho. Vou no banheiro rapidinho, tá? Bem pesado. Tem uma que envolve Briolfini, que é uma equação de terceiro grau, e a outra eu ainda não consegui resolver. Deixa eu ver. Hoje dá uma dica. Nem sempre a equação de terceiro grau tu vai resolver por Briolfini. Sim, Às vezes tu vai bater o olho e vai saber já qual é a raiz. É porque essa não deu para fatorar. Eu, pelo menos, não achei óbvia a fatoração. E era inequação, não era igual a zero. Porque aí eu podia multiplicar um x por uma equação de segundo grau, né? Aí algum dos dois teria que ser igual a zero. Ou x igual a zero, ou a equação de segundo grau igual a zero. Aí encontraria as raízes. Só que nesse caso era menor ou maior que 384. Aí dificultou um pouco minha vida. Entendi. Vamos ver. E, cara, quais ferramentas tu usa para estudar? Tu usa Wolfram, Symbolab, essas coisas aí? O Wolfram eu uso principalmente em cálculo para conferir as minhas resoluções, mas ensino médio eu não utilizo muita ferramenta, não. Symbolab é bom para não ficar perdendo tempo em questão de matriz, por exemplo, esse tipo de coisa. Ele é um software, tá na internet ou aplicativo? Ele é um sitezinho. Pronto. Que nem o Wolfram, assim, só que é um pouco mais simples de usar. Daqui M1 e M2. Chegou aí? Let me see just a second. Considere uma folha de papel. Fazer mover no quadrado do lado X. Feito 4 dobras, construir uma caixa sem tampa. Reto, paralelo, tudo reto, retângulo. Altura X. As linhas tracejadas na figura indicam que as dobras foram feitas. Tá bom. Expresse o volume da caixa em termos de X. Bem tranquilo, né? A minha resolução foi bem parecida com essa que eu botei de rabisco aí do lado. Foi igual, na verdade. Porque tá embaixo, base vezes altura vezes largura. Então, isso. Pronto. Só tem que diminuir os x's ali. Muito fácil. Gente. Até questão de cálculo tem muito disso, né? Daí fala, otimize, qual que é o valor para máximo. Determine o conjunto dos valores de x para quais o volume da caixa é maior ou igual a 384. Pelo amor de Deus, vamos para a próxima aqui. Centro de um disco de raio 1 é colocado... Essa aqui não era o teu problema, né? Não, essa B eu senti dificuldade porque deu uma equação de terceiro grau. Aí, para resolver, eu não consegui com o tempo. Eu esqueci o método de Briolfin, mas depois eu relembrei e consegui fazer bem mais tranquilo. Mas, pelo que eu vi, precisava ou dele ou de uma fatoração muito específica para Vamos ver se eu consigo pensar um outro jeito de fazer aqui. Eu vou pro Python só um segundo. Todos esses números aqui são múltiplos de 4, né? Isso. Então, x ao cubo é 72 dividido por 4 é 1. 18.
18? Tá bom, tô pondo fé, hein? Esse aqui vai dar 80, né? E 384 dividido por 4 dá 9, vai 1. Pô, 384 não é divisível por 4? Daí é pra fuder, hein? É 96, 96, ah, bom, graças a Deus. 96, não é igual a 0. Tá bom. Agora, o que minha pessoa, faz quando tem um negócio desse? Eu não faço brigo fino, até porque eu não sei fazer direito brigo fino. Eu tenho que pensar em alguma raiz, né? E temos alguma raiz evidente aqui? Porque, pô, 18 e 96. 1, por exemplo. 1 menos 18 mais 80 menos 96. Isso não dá zero. O problema é que, sim, vai ter um número grande aqui, porque o x ao cubo vai eventualmente vencer, né? Então vai ficar 8 menos. Tem que ser um número pequeno, eles não vão trollar desse jeito, sabe? Então, 4 vezes 18 a gente acabou de ver, né? Era Isso, 72, né? Isso. E 80 aqui, 320. Não, aqui não é 160. Isso. E aqui é simplesmente 96. Isso aqui dá ou não dá? Dá zero. Dá zero? Tá zoando. Sério? Aí, ó, encontrei uma raiz, pô. Agora já pode fatorar. Sempre tem uma raiz pequena, velho. Tem jeito. Entendeu? Pronto. Já sabemos que isso aqui é algum polinômio de segundo grau que multiplica x menos 2. Tá bom. Então, daí tu pega o x fronho aqui, esse, divide por x menos 2. Pronto, acabou. X ao quadrado, x ao cubo, menos, né? X ao cubo mais 2x ao quadrado. Certo, meu caro? Certo. Cortou. Aqui vai ficar menos 16x ao quadrado mais 80x menos 96. Ao número vezes x dá menos 16, é o menos 16x. Então vai ficar mais 16x ao quadrado, menos 16x mais 32x. Então para cá vem menos 32x. Certo, mano? Certo. Cortou aqui. 80 menos 32, isso vai dar 48. Isso. 48x menos 96. Agora, qual o número? Obviamente, o menos 48, o mais 48. Mais 48, né? Vai ficar igual, vou brincar com menos. Então vai ficar menos 48x. E agora quanto é? 48 vezes 2. Ah, é 96, não me diga. 96. Pronto, acabou. Acabou esse cara doce aqui, ó. X menos 2 vezes x ao quadrado menos 16x mais 48. Que problema eu pedi que eu nem sei mesmo? Ele pedia o conjunto de valores para x em que o volume é maior que 384. Maior, né? Então, beleza. Então, aqui já dá para fazer essa análise, né? Maior isso aqui é uma parábola de concavidade lá para cima. A gente só precisa achar as raízes. Quais dois números que somados dá 16 multiplicados dá 48? Quais dois números que multiplicados dá 48? 12 vezes 4, né? Isso, 12 vezes 4. 12 e 4, então. Porque 4 mais 12 é 16. Então, bem, como é uma parábola virada para cima, eu não sei até que ponto tu manja isso, mas se tu fez cálculo, tu deve manjar. Sim, sim. Os valores positivos ficam... Isso, exatamente, bro. Aqui é 4, aqui é 12. Então, os valores negativos estão aqui, os positivos para menor que 4, maior que 12. Muito bem. Agora, este carinha, né? Quando que ele é... Então, a gente pode até fazer a reta real aqui dessa primeira parte, né? Então, vamos pôr o 4 aqui, o 12 aqui. 4 e 12. E a gente vai fazer um cheques aqui. Vai fazer o... Lembrando que tem que ser maior, né? Então, não vale a coisa mesmo. Não é mesmo?
Então, opa. Agora vamos fazer a retinha do outro. Então, aquele ali é maior que 0 para quais? Para x maior que 2, certo? Para x maior que 2, isso. Então, 2 ele vem aqui, atrás do 4. Então, qualquer número maior que 2 está valendo. Logo, a gente tem... Hoje eu estou com Parkinson aqui. A gente tem alguma coisa aqui, ó, como solução. Não é qualquer número lá da parábola, não. Ó. É apenas os números maiores que 2 e menores que 4. Então, apenas a região aqui de 2 a 4. Certo? Vamos fazer assim. Intervalo fechado? Só que maior que... É fechado. É fechado. É maior ou igual. Ah, maior ou igual? Então é fechado, não. Tinha visto isso. Só que o maior que 12 eu acho que ele é impossível, porque um dos lados é 16 menos 2x. Logo, o lado seria negativo. Então... Ah, sim, tem que cuidar com isso em caixa, né? Porque tem essa possibilidade de dar tamanhos negativos. Né? Tem que estar sempre associado ao real, né? O x ele tem uma limitação natural, né? Qual que é a limitação natural do x aqui? Deixa eu ver. Maior ou igual a 0, né? Não, o x tem que ser maior ou igual a 0. Mas os lados também, né? Tem isso. Né? Sim, o lado, no caso, tem que ser maior ou igual a 0. Tipo, 16 menos... menor ou igual a 8. Tipo, no caso, 20 menos 2x tem que ser maior que 0. E 16 menos 2x também tem que ser maior que 0. Isso então, implica que o x tem que ser maior que 8 e maior que 10 também. Então ele tem que ser maior que 10. Não, tem que ser maior que 10. Tem que ser maior que 10. Maior? Tem que ser maior que 10. O x tem que ser maior que 10. Mas aí daí é negativo o lado. Ah, menor, desculpa. Falei besteira. Então tá, é isso aí. Então, mas até 10 vai, até... Aqui é para 12 para frente, não vale por uma questão de natureza física, né? Então, realmente é só essa região aqui mesmo. De 2 e 4, entendi. Então, geralmente, quando você encontra um polinômio de terceiro grau, você testa valores pequenos e depois faz a divisão? Isso, sempre, eu sempre faço isso. Porque, meu, Brio-Ruffini é muito trabalhoso, velho. Daí o aluno tá estudando muito para vestibular, Enem, fica nessa loucura, vê um polinômio de terceiro grau, tem que usar Brio-Ruffini, viu? Sabe, ele perde a visão ampliada. Porque vocês estão estudando que nem uns loucos malucos, mas vocês perdem a visão ampliada. Então, por exemplo, num problema de volume, tu não vai ficar pensando, ai meu Deus, eu vou ter que fazer uma integral aqui do bagulho. Não, meu. Tipo, eu faço isso em cálculo vetorial até quando aparece atividade para mim. Eles me pedem assim, qual que é a área abaixo de uma curva assim. A primeira coisa que eu penso é o seguinte, pô, o negócio aqui parece um retângulo, que seja. Calculo qual é a área do retângulo. Já tem uma aproximação de qual é a resposta, entendeu? Sempre tem que utilizar esse tipo de macete para não se perder durante a tua conta. E aqui o grande macete em polinômio de terceiro grau é isso, cara. Então, entendi. Então é isso aí. Bem, felizmente eu vou finalizando por aqui, mas tudo que eu fiz, essa última conta em especial, eu vou te mandar e, beleza. Pô, desejo muita sorte pra você. Se quiser mais aula, é só me chamar, velho. A gente faz umas questões barra pesada aí. A gente marca sim, professor, pode deixar. Logo que sair o vídeo que eu postar lá no YouTube, eu te mando. Se precisar de mais material de PDF, tipo livro, essas coisas, eu te mando também, tá? Pronto, pode deixar, professor. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu, meu querido. Até, boa sorte. Valeu, tchau, tchau.